em busca de um futuro melhor na Austrália. Ela já havia sido casada, mas o seu primeiro marido, infelizmente, havia falecido e a deixou com 5 filhos. Pensando no futuro dos seus filhos, a viúva juntou toda a sua coragem e decidiu tentar a sorte em um outro país. E pelo que tudo indica, ela tomou a decisão correta. Rapidamente ela conseguiu um emprego e um bom lugar para morar. Os australianos eram amigáveis e ela aceitou todo tipo de ajuda. Os seus filhos não tinham dificuldade para se ajustar ao novo lar e ela estava muito feliz. A Noella sempre visitava uma agência onde uma assistente social a ajudava a construir a sua nova vida na Austrália. E foi lá que ela conheceu Blanga Kalala. Ele era um recém-refugiado do Congo, e como ele sabia falar inglês, ele ajudava a assistente social a traduzir documentos para Noella, pois naquela época ela só falava Swahili, que era o seu idioma local. Durante esses encontros, os dois acabaram se apaixonando. Como já dito, a Noella era viúva, Blanga também era viúvo. Ele fugiu para a Austrália após o exército atacar e saquear o pequeno vilarejo onde ele vivia. E infelizmente, nesse incidente, a esposa e o filho mais novo dele foram assassinados. Como ele não tinha mais motivo para continuar no país, ele decidiu recomeçar a sua vida em outro continente, assim como a Noella. Não estava nos planos da Noella se casar novamente, pois ela tinha o objetivo de dedicar a sua vida para cuidar dos seus filhos. Porém, tudo mudou. Ele fazia ela sorrir, ele era muito carinhoso e, além disso, ele aceitava a situação dela. E logo, ela se apaixonou por ele. E eles foram morar juntos. O Blanga tratava os filhos da Noella como se fossem dele. Os anos foram se passando e eles tiveram 3 filhos juntos. Blanga sempre trabalhou muito para sustentar a sua família. Primeiro ele trabalhou em uma fábrica de processamento de frutos do mar. E depois ele conseguiu um emprego melhor como operador de empilhaderia em um armazém. Porém, convivendo sobre o mesmo teto, ela conheceu um lado violento do seu marido. Quando ele estava cansado, ele gritava, ficava nervoso por qualquer motivo. E em algumas situações, ele a agrediu fisicamente. Porém, assim que a raiva passava, ele chorava e pedia perdão a ela. A Noella sempre ignorava esse incidente e aceitava aquela situação. Afinal, ela e o seu marido se amavam. Quando ela morava no seu país natal, a Noella foi criada pela sua madrasta, e embora ela morasse a quilômetros de distância, ela nunca perdeu contato com seus parentes na África, até que um dia ela recebeu uma notícia muito ruim. A sua madrasta havia falecido, e claro, ela decidiu ir até o seu país, fazer uma última homenagem a ela. Infelizmente, o seu marido não pôde acompanhá-la, pois ele precisava trabalhar. Noella então viajou 12 mil quilômetros e, chegando lá, começou a resolver as coisas e a participar do funeral. O seu marido entrava em contato com ela regularmente por ligações no celular. Como a casa da família dela lá na África era muito pequena, ela resolveu se hospedar em um hotel. Ela estava triste e exausta e sentindo saudade do seu marido e dos seus filhos. Após o funeral, ela voltou para o hotel para descansar e nesta hora o seu celular tocou. Era o seu marido. Ela atendeu imediatamente e logo notou que ele estava preocupado com ela. O seu marido disse que havia tentado ligar para ela o dia inteiro e não havia conseguido. E perguntou como ela estava se sentindo. Quando ela disse que estava cansada e triste pelo que havia acontecido, o seu marido a aconselhou que ela tomasse um pouco de ar fresco lá fora. Ela, sentindo a preocupação do seu marido, decidiu acatar essa sugestão que ele deu. Ela não poderia imaginar que esse seria o começo de algo que ela jamais imaginou que poderia acontecer. Quando ela saiu do hotel e deu alguns passos, ela logo percebeu que tinha um homem vindo em sua direção. Ela nem teve tempo de reagir e de repente ele já estava apontando uma arma para ela. E o homem disse para que ela não gritasse. Ele disse as seguintes palavras: "Não grite. Se você gritar, eu vou atirar. Eles podem até me pegar, mas você já estará morto." Ela disse que o seu coração nesta hora estava acelerado, mas ela decidiu obedecer às ordens daquele homem. Este homem a colocou dentro de um carro que estava estacionado na rua, e dentro deste carro estavam mais 3 homens. Um era o motorista e os outros 2 estavam segurando armas. Ela foi forçada a se sentar entre os 2 homens, e antes de acelerarem o carro, eles a vendaram. No percurso, eles não disseram uma única palavra, até que o carro parou. E eles a jogaram para fora do carro e a colocaram dentro de um prédio vazio e a amarraram em uma cadeira. A Noella não disse uma palavra, mas ela observou que um dos sequestradores estava ligando para o mandante do sequestro. Então eles viraram para ela e fizeram as seguintes perguntas: "O que você fez para este homem? Por que ele quer te matar?" Sem entender o que estava acontecendo, ela perguntou: "Que homem?"
ela não se recordava de ter tido problema com ninguém. Porém, quando o homem respondeu a pergunta dela, ela disse que parecia que uma bomba tinha explodido. Ele disse: "O seu marido?" Neste momento, ela começou a gritar. Ela falou que aquilo era impossível, que o seu marido jamais faria aquilo. E ela falou para o sequestrador que ele estava mentindo. Neste momento, ela levou um tapa. O líder do grupo falou que ela era uma estúpida e que ele iria provar que o que ele estava dizendo era verdade. Então, ele pegou o telefone e ligou para o homem que havia dado o dinheiro para que eles a matassem. Quando a ligação foi conectada, o líder dos sequestradores já foi logo dizendo que eles haviam raptado a Noela. E ele colocou o telefone no viva voz. O homem do outro lado da linha disse as seguintes palavras: "Matem-na." Ela reconheceu a voz. A voz era do seu marido, aquele mesmo homem que minutos atrás estava consolando ela por telefone. Então, neste momento, os sequestradores começaram a conversar, dizendo como eles iriam matá-la, qual método eles iriam usar e onde eles deixariam o corpo dela. Isso tudo na frente dela, sem o marido dela saber, é claro. A Noela, desesperada, disse que naquele momento já estava se sentindo morta. Então, ela desmaiou. Ela falou que quando ela acordou novamente, ela já estava preparada para aceitar o seu triste destino. E quando ela foi abrindo os olhos, ela deu de cara com o sequestrador, que a estava encarando. Ela levou um susto. Então ele disse as seguintes palavras para ela: "Nós não vamos matá-la. Não matamos mulheres e nem crianças." Neste momento, ela disse que sentiu um fio de esperança. Então, o líder dos sequestradores perguntou para ela se ela não havia percebido que tinha algo errado, pois já era janeiro e ele havia encomendado o assassinato dela em novembro do ano anterior. Ela disse que não, que estava tudo normal. Noela passou mais 2 dias nesse prédio abandonado. E nesse meio tempo, os sequestradores falaram para o Balanga que eles já tinham matado Noela. E ainda aproveitaram para pedir mais dinheiro para ele. Ele, sem reclamar, transferiu o dinheiro. O irmão da Noela começou a ficar preocupado com o sumiço dela, porque as coisas dela permaneciam no quarto do hotel e ela não havia voltado. Então ele resolveu ligar para o Balanga. O irmão da Noela pediu para que o Balanga depositasse um valor de $545 para que a polícia começasse a investigação, e ele transferiu o dinheiro imediatamente e se mostrou muito preocupado. 2 dias após o sequestro dela, os sequestradores disseram que iriam soltá-la. Mas antes disso, um deles, o líder do grupo, disse algumas coisas para ela. Ele disse que ela tinha sorte, que eles eram assassinos com princípios, mas que nem todos eram assim. E que o Balanga falava sério, ele queria que ela morresse. E eles não sabiam se ele já tinha encomendado esse assassinato a outras pessoas. Eles deram a ela 80 horas para que ela saísse do país. E antes de abandonarem ela na rua, o líder da gangue deu para ela um cartão de memória, que tinha todas as ligações que foram feitas para o Balanga e também tinham registros das transferências em dinheiro que ele fez. E a Noela disse que nunca esqueceu as últimas palavras que eles disseram para ela. As palavras foram as seguintes: "Queremos que você volte e conte o que aconteceu a outras mulheres estúpidas como você. Aprenda que pessoas como vocês mudam de país para buscar uma vida melhor, mas o dinheiro que recebem, o dinheiro que o governo dá a vocês, é usado para que vocês matem uns aos outros." Durante a noite, sem perder tempo, a Noela ligou para o pastor da sua igreja e ele ficou assustado ao ouvir a voz dela, pois a essa altura o Balanga já havia avisado para todo mundo que ela tinha morrido. Então a Noela contou toda a história para esse pastor da igreja e tudo que ela havia passado, e que tudo isso fazia parte do plano macabro do seu marido. O pastor custou acreditar, mas por fim ele disse que iria ajudá-la, e ela pediu que ele não contasse a ninguém que ela estava viva. Ela não queria perder a chance de ver a reação do marido dela. Em sua casa, o Balanga era o marido em luto. Ele já havia avisado toda a comunidade que a Noela havia falecido em um trágico acidente. Balanga espalhou para as pessoas da sua comunidade que a Noela havia falecido em um país muito distante. Então ele resolveu fazer um falso funeral para ela, onde as pessoas iam até lá para prestar condolências a ele. E a Noela, ela estava lá fora, viva, só esperando a oportunidade certa para se aproximar do seu marido e fazer a sua surpresa. Ele estava se mostrando tão arrasado que as pessoas estavam doando até dinheiro para ele, com pena da situação que ele estava passando. Mas ele mal sabia que o plano dele não havia saído como ele esperava. No dia 22 de fevereiro de 2015, a Noela voltou em segurança. Ela pegou todas as informações do falso funeral. Era aproximadamente 19h30 quando a Noela, que estava sentada em um carro em frente ao seu funeral, viu o Balanga saindo com o último grupo de pessoas e os acompanhando até o carro. Quando eles foram embora, ela viu que era o momento certo para agir e fez a sua surpresa.
Ele estava na porta de casa, quando Noela foi se aproximando dele bem devagar. Estava escuro, mas ela disse que pôde ver a reação. Ela disse que ele ficou com a boca escancarada e ficou em pânico. E ela continuou andando na direção dele sem dizer uma palavra. E ele começou a falar sozinho, pensando que ela era um fantasma. Quando ela chegou centímetros de distância dele, ele tocou nos ombros dela e deu um pulo para trás com um susto. E ela, olhando para ele, falou: "Surpresa, estou viva." Ele então viu que ela não era uma assombração e começou a chorar e a gritar e a pedir perdão. A Noela disse que sempre perdoava quando ele a agredia fisicamente. E acreditava nele quando ele dizia que tudo isso que ele fazia era por causa de traumas que ele tinha no passado. Mas dessa vez ele havia passado dos limites. A Noela então chamou a polícia. Ela já havia conversado com a polícia anteriormente. E eles mandaram o Belanga sair do local. Ela conseguiu um mandado contra ele. A polícia também a orientou a ligar para o seu marido posteriormente e pegar uma confissão dele. E quando ela ligou, ele acabou confessando tudo, sem saber que estava sendo gravado. O Belanga disse que fez tudo isso por amor, pois ele amava muito a Noela, mas ele estava suspeitando que ela o deixaria para ficar com outro homem. E que fez tudo isso porque ele também estava com ciúmes. A Noela mostrou todas as evidências que ela tinha para a polícia e abriu um processo contra o Belanga. No início ele negou tudo para a polícia, porém ele foi levado para a delegacia e depois de horas sendo interrogado, ele confessou. A polícia começou a reproduzir as gravações da sua voz conversando e explicando os motivos pelo qual ele tinha feito aquilo. Neste momento, ele começou a chorar. Ele disse que não entendia o que o motivou a fazer isso. E ele colocou a culpa em um demônio. Falou que achava que um demônio tinha entrado no corpo dele e por isso ele fez tudo isso. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, o tribunal o condenou a 9 anos de prisão, mas como ele se declarou culpado do crime de incitação ao assassinato, isso diminuiu a sua punição. A Noela disse que por algum tempo, enquanto ela se deitava sozinha em sua cama, ela ficava ouvindo a voz do seu marido, dizendo: "Matem-na." E demorou um pouco até que ela conseguisse superar tudo isso. Depois que tudo isso aconteceu, e mesmo com o Belanga confessando que realmente fez tudo isso, muitas pessoas na comunidade onde eles moravam começaram a condenar a Noela pelo que ela havia feito, dizendo que ela havia tramado contra o próprio marido dela e por isso que ele estava preso, que ela era culpada de tudo o que aconteceu. Muitos deles já conheciam o Belanga há muito tempo e disseram que ele não era capaz de fazer isso. Mas a Noela disse que se mantém firme, que ela não se arrepende de tê-lo condenado à justiça e que ela voltou ao seu objetivo inicial. Ela vai tomar conta dos seus filhos até o último dia da sua vida. Ela disse que sabe que vai precisar ser mais forte do que nunca. E quando é questionada sobre as pessoas que a culparam pelo que aconteceu com ela mesma, ela disse as seguintes palavras: "Minha situação, minha vida antiga, tudo isso é passado. Estou começando uma vida nova agora." Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like.